Olá, você acredita? Eu sou Gabriel Brant e eu estou aqui para contar mais um relato espetacular para vocês. Boa noite, me chamo Osias e irei contar o meu relato para vocês. Esse relato aconteceu quando eu ainda era uma criança. Tinha por volta de uns 7 anos de idade na época. Eu e meus amigos gostávamos muito de brincar pela rua da famosa brincadeira de polícia e ladrão. Como de costume, chamei meus amigos para brincarem um certo dia e então fomos. Lembro que o lugar onde mais nós escondíamos era na casa de um senhor muito estranho e sombrio. Só que durante a noite ele nunca estava em casa. Por isso, aproveitávamos para todos nós usarmos o quintal dele como esconderijo. Um detalhe é que a gente fazia muito barulho ao brincar e nunca saía ninguém daquela coisa para reclamar com a gente. Por isso, todos nós dizíamos que aquele senhor estranho nunca saía de casa. Certo dia, tive uma ideia de brincar de caça-fantasmas. Eu chamei alguns amigos para brincar junto comigo. Logo que todo mundo se reuniu, começamos a decidir qual casa iríamos investigar primeiro. Então, a primeira casa que veio à mente para a gente caçar os fantasmas foi exatamente a casa daquele senhor sinistro. Lembro-me que fomos eu e mais 2 amigos. E quando chegamos na casa, estava tudo na maior escuridão, o que era de costume. E como sempre, fomos para os fundos da casa dele e começamos a brincar ali mesmo de caçar os fantasmas. E foi quando achamos uma das janelas da casa meio aberta e resolvemos entrar para dentro e descobrir o que havia naquela casa e por que estava sempre fechada e sempre na escuridão. Lembro que quando entramos, o fedor era enorme, um odor horrível que até hoje eu não consigo especificar direito. Era um fedor de coisa podre, como se fosse comida estragada, ou até mesmo animais mortos. E então, eu e meus amigos seguimos pela casa e continuamos a nossa brincadeira. Fomos até o quarto e logo percebemos que era o único quarto daquela casa. Abrimos a porta bem devagar e o que vimos foi de aterrorizar qualquer um. Tinha vários animais mortos espalhados pelo chão, tipo capivara, galinhas, um bezerro e um camaleão. O cheiro de podre naquele quarto era ainda mais insuportável do que no resto da casa. Quando vimos aquilo, a gente não sabia o que fazer. Éramos crianças e estávamos apenas brincando. E sem querer, havíamos encontrado aquela bizarrice. Eu e meus amigos ficamos um tempo parados olhando um para o outro, tentando entender aquilo tudo. Foi quando escutamos um barulho vindo do lado de fora da casa. Então corremos e pulamos a janela o mais rápido possível. Depois desse dia, nós nunca mais brincamos na casa daquele velho. Se passaram alguns dias e meus amigos compraram armas que atiravam pólvora. Eles eram mais velhos que eu e ficaram me chamando o tempo todo para irmos novamente até a casa daquele senhor. Eu não queria ir de jeito nenhum, mas eles insistiam tanto que eu acabei cedendo e resolvi ir. Afinal, eles estavam com uma arma e isso era suficiente para meter medo em qualquer um. Quando chegamos na casa do senhor, para nossa surpresa, a casa estava com uma luz acesa e logo pensamos que o senhor estava em casa. Então, decidimos olhar pela janela para ver se víamos alguma coisa lá dentro. Assim que olhamos pela janela, o que vimos foi tão sinistro e espantoso.
Me lembro de cada detalhe. Até hoje, era uma criatura negra com pelos pretos, uma mistura muito feia de humano com cachorro e com várias coisas demoníacas pelo corpo. A criatura devorava um porco pequeno dentro da casa. Foi quando um dos meus amigos atirou com uma arma de pólvora e chamou a atenção da criatura. Aquilo começou a ficar de pé lentamente com os olhos vermelhos, fixados em nós, e soltou um uivo ensurdecedor. Aquela criatura, para mim, era o próprio demônio, muito assustadora e muito alta, tipo uns 2 metros de altura. Eu e meus amigos saímos todos dali correndo desesperadamente e conseguimos chegar à casa de um outro nosso amigo. Ali, ficamos até termos certeza que era seguro cada um ir para suas casas. No dia seguinte, espalhamos pelo bairro todo o que havia acontecido na noite anterior. Foi quando descobrimos que aquele velho havia morrido. Nos dias de hoje, a casa não existe mais, pois derrubaram ela e construíram outra casa no terreno. Os anos se passaram e eu nunca esqueci do ocorrido conosco. Eu me pergunto até hoje se o velho realmente morreu, ou se ele virou lobisomem e desapareceu dali, deixando as pessoas acharem que ele morreu. Sempre ouvia-se falar de lobisomens naquele bairro, só que depois que a casa foi destruída, nunca mais falaram sobre tal criatura. Depois do ocorrido, eu procurei mais sobre lobisomens e vejo os relatos do canal. E então, decidi compartilhar o meu relato com vocês, porque de uma coisa eu tenho certeza: aquele velho era um lobisomem e eu jamais esquecerei do que eu vi. Boa noite.